sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da saga Invertebrados 2. Hoje iremos falar sobre animais muito interessantes. Eles são os primeiros a desenvolver patas articuladas e é um dos grupos mais recentes que apresentam capacidade de voo. Seus tamanhos são diversos, podendo medir milímetros ou chegar a grandes comprimentos. Vocês já sabem quem são eles? Isso mesmo! Vamos conhecer o filo Artrópoda. Os artrópodes fazem parte do clado Equidizozoa. Portanto, eles são um grupo irmão dos tartígrados e dos anelídeos, filo este que foi protagonista do nosso primeiro episódio. O filo Artrópoda é dividido em 5 classes, sendo Hexápoda, Quelicerata, Crustácea, Quilópoda e Dipópoda. Cada um destes apresenta características específicas. No episódio de hoje, os personagens principais desta trama são os Quelicerata. Mas antes de adentrarmos nesta subclasse, veremos as características gerais do filo Artrópoda. Bom, os artrópodes passaram por um processo de artropodização, ou seja, na medida que foram evoluindo, adquiriram uma série de características herdadas pelo ancestral comum. Dentre essas características estão desenvolvimento de patas articuladas, corpo dividido em segmentos que apresentam diferentes funções, exoesqueleto quitinoso e rígido, apêndices segmentares pares e articulados, além do incrível processo de equidícia. Os organismos desse filo diverso possuem simetria bilateral, com uma metamerização bem evidente em algumas espécies e tagmas bem destacados em outras. Além disso, eles apresentam hemolinfa, desse modo não ocorre o transporte de gases. Esses organismos são triblásticos, ou seja, dispõem de endoderme, mesoderme e ectoderme. Como vimos um pouco sobre as características gerais desse filo tão diverso, agora vamos aprofundar mais sobre a classe Quelicerata, com a nossa repórter Alice Soares. Os quelicerados englobam um leque variado de animais. Dentre estes nós temos as aranhas, os escorpiões e os límulos, que também são chamados de caranguejo ferradura. Esses organismos são em sua maioria terrestres, de vida livre, apresentam um corpo pequeno e são encontrados principalmente em regiões quentes e secas. O corpo desses animais é basicamente constituído por um cefalotórax e um abdômen, também chamados de prossoma e opistosoma. E eles, os quelicerados, são o único grupo dos artrópodes que não possuem antenas. Bom, com a evolução, esses organismos adquiriram estruturas denominadas quelíceras, que estão localizadas no segundo segmento do cefalotórax. E é graças à presença dessa estrutura que esses organismos são chamados de quelicerados. As quelíceras são basicamente pinças ou garras presentes nas extremidades e são utilizadas para agarrar o alimento. Entretanto, em algumas espécies, as quelíceras também são utilizadas para a inoculação do veneno. Esses organismos possuem também um par de apêndices, chamados de pedipalpos, que estão localizados no terceiro segmento, e são responsáveis pela percepção sensorial, dentre outras diversas funções. Uma outra característica desses organismos é que eles possuem 4 pares de apêndices articulados que vêm a desempenhar funções locomotoras. O subfilo Quelicerata se subdivide em 3 classes, que são os picnogonidas, os merostomados e os aracnídeos. Nós veremos agora as características particulares de cada um, iniciando com os picnogonidas. Obrigada, Alice! Vamos conhecer agora os grupos representantes dessa classe. Bem, a classe picnogonida ou Plantópodes, da ordem Pantópoda,
dentro dos quelicerados, pertence ao grupo de animais aquáticos. Compreendem apenas um representante, que devido à grande semelhança com os aracnídeos, são chamados de aranhas do mar. A grande maioria dos picnogonidas mede entre 10 e 20 centímetros de comprimento. Contudo, algumas espécies descritas já alcançaram 90 centímetros de diâmetro. Possuem 4 pares de patas, cefalotórax e um abdômen muito reduzido. Eles apresentam quelíveros, que são 2 ganchos laterais com estrutura central de sucção. E eles possuem palpos, que equivalem aos pedipalpos nos demais subgrupos. Eles se localizam próximo aos quelíveros e apresentam função sensorial ou captura de alimento que conduz o alimento até o quelífero. De modo geral, os picnogonidas são animais de cores variadas que apresentam diferentes quantidades de cerdas, tamanhos distintos, entre outras alterações. O sistema circulatório é constituído de um coração alongado com ósseos, o que possibilita a entrada de sangue. O seu sistema circulatório é aberto do tipo pulmão. Não apresentam estruturas respiratórias e excretoras. Deste modo, a troca gasosa, assim como boa parte das excretas, ocorre por difusão simples. Em relação à estrutura corpórea, ele possui tronco segmentado, onde a primeira parte é formada pelo quelífero, probóscide, palpo e o primeiro par de patas, que também é chamado de patas marchadoras. A segunda parte apresenta o segundo par de patas. A terceira parte, que sai do tronco propriamente dito, apresenta o terceiro par de patas. E a quarta parte vai conter o quarto par de patas, o abdômen e o ânus. Sobre a alimentação, ela ocorre primeiramente com a digestão externa do alimento, que é transformado em algo líquido. Logo após esse alimento ele será sugado para o interior do animal. Eles podem se alimentar de algas, hidroides, poliquetas e outros pequenos invertebrados. Mas como são organismos lentos, grande parte das suas presas se resume a esponjas. Eles se aproximam das presas e injetam sua probóscide. As probóscides, elas recebem o nome de quelíveros ou falsas quelíceras. Já sobre a reprodução, os picnogonidas são animais gonocólicos. Eles apresentam dimorfismo sexual e são ovígenos. Quando eles estão maturados e prontos para a reprodução, a fêmea atrai o macho por meio da liberação de feromônios. Quando se encontram, a fêmea ela cava uma cavidade no substrato, onde ela deposita os óvulos e logo após o macho deposita seus espermatozoides. Quando fertilizados, o macho ele vai fazer a coleta e vai armazenar os ovos nas penas ovígenas até a eclosão. As penas ovígenas elas possuem origem no primeiro par de patas, mas eles ficam mais próximos do segundo. Quando ocorre a eclosão, vai nascer uma larva, que é denominada protoninfa, que é um pequeno picnogonida. A classe Merostomata é dividida em 2 subclasses. Os Euripterida, que são os extintos escorpiões do mar, e os Tifosurida, que são os caranguejos ferradura. Hoje, nós vamos iniciar falando dos escorpiões do mar. Os Euripteridas são considerados os ancestrais dos atuais escorpiões, pois sua anatomia se assemelha muito a estes, já que o opistosoma também é dividido em mesossoma e metassoma. Como essa ordem é composta de animais extintos, todas as informações que se tem são obtidas de fósseis e outras são suposições baseadas em suas características. Por exemplo, acredita-se que estes animais podiam nadar ou rastejar. Além disso, o telson destes poderia ser utilizado para o nado, captura e defesa, já que ele poderia ser venenoso. Porém, não se tem certeza disso, já que o veneno não se preserva no fóssil. O seu cefalotórax era formado por 6 segmentos fundidos, possuindo 6 pares de apêndices constituídos por um par de quelíceras, um par de pedipalpos e 4 pares de patas com tamanhos variados. O abdômen era alongado, dividido em 7 segmentos anteriores. Dentre estes, os 5 primeiros eram providos de um par de brânquias lamelares, todos protegidos por placas protetoras. Os demais segmentos constituem o metassoma, este que não apresenta apêndices e possui um telson pontiagudo. Os tifosuridas são considerados verdadeiros fósseis vivos, recebendo o nome popular de caranguejo ferradura,
por apresentarem um largo cefalotórax em formato de meia-lua. Logo após este, se encontra um abdômen curto, alguns com espinhos, e móvel, finalizando o corpo do animal com um grande espinho caudal, chamado de telson, utilizado para a defesa. A fissura que separa o prossoma do opistosoma recebe o nome de hinge e vai auxiliar no movimento. O cefalotórax é constituído por um pequeno par de quelíceras utilizado para conduzir o alimento até a boca. Apresenta ainda um par de pedipalpos e 4 apêndices locomotores. Já o abdômen não apresenta nenhum apêndice locomotor, apenas estruturas em formato de espinhos, com função de triturar o alimento. Inclusive, os animais dessa subclasse podem ser onívoros, se alimentando de matéria em suspensão no ambiente, mas também podem ser predadores, alimentando-se de molúsculos bentônicos, poliquetas, algas e outros organismos. A respiração é branquial e o cérebro se encontra na região anterior ventral. Em relação à reprodução desses animais, eles são gonocóricos, com fertilização externa. Quando estão no período de reprodução, as fêmeas e os machos vão em direção ao litoral. As fêmeas se arrastam pela areia depositando os ovos em diferentes buracos, com o macho preso a esta, por meio das quelíceras e pedipalpos, liberando seus espermatozoides para poder garantir o sucesso reprodutivo. Vale lembrar que o desenvolvimento desses animais é indireto, passando por um estágio larval, onde vai receber o nome de trilobita. Veremos agora algumas curiosidades sobre o filo Artrópoda. Na cidade de Oaxaca, no México, é produzida uma tequila artesanal que contém no interior de sua garrafa um escorpião de verdade. E essa bebida, que é chamada de Mescal Scorpion, é utilizada pelos habitantes em celebrações de datas importantes, como cerimônias de batismo, casamento e demais celebrações da cidade. E de acordo com esses habitantes, esse escorpião colocado na bebida seria um afrodisíaco que separa homens de meninos. Então é como se ao tomar essa bebida o homem se tornasse realmente homem. Já na cidade de Camboja, que faz parte da Ásia, encontra-se facilmente à venda um prato bastante inusitado, que seria aranhas fritas, mais especificamente tarântulas fritas. E esse prato ele pode ser encontrado tanto em barracas de rua ou mesmo em restaurantes. E ele é geralmente servido junto com um molho que se assemelha bastante com o molho shoyu. Ainda falando sobre as tarântulas, um estudo publicado no Jornal de Medicina Molecular aponta que uma das toxinas presentes no veneno das tarântulas é capaz de desativar o canal usado pelos neurônios para transmitir dor ao cérebro. E esse estudo ele tem como foco utilizar essa toxina no tratamento contra a dor causada por queimaduras graves. Estes são os nossos modelos didáticos. Aqui nós temos 2 representantes dos aracnídeos e um representante dos merostomados. Aqui nós podemos ver um limo ou caranguejo ferradura e podemos ver que ele possui um telson que é utilizado na movimentação. Podemos ver também que ele possui um cefalotórax que tem um formato de meia-lua ou de ferradura e é por isso que eles recebem esse nome. Podemos ver também a presença de um abdômen sem apêndices locomotores. Já como representantes dos aracnídeos, temos aqui uma aranha e um escorpião. Nós podemos ver que ambos possuem 6 pares de apêndices, sendo 4 pares de patas, um par de pedipalpos e um par de quelíceras. Nas aranhas, as quelíceras são utilizadas para a inoculação do veneno. Já nos escorpiões, o veneno vai ser inoculado por meio do telson. Nós vemos também que ambos possuem um cefalotórax e um abdômen, sendo que nos escorpiões o abdômen é dividido em pré e pós-abdômen. E foi isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau!